Perguntas essas que nós outros traemos depois, que vocês mandam as perguntas, ponemos em nosso grupo de Telegram para a votação e vocês mesmos votam nas melhores perguntas para serem respondidas neste dia, ok? Vamos escolher o altar daqui a pouco, este capítulo que está fabuloso e que vai ajudar-nos a aprender, a entender um pouco mais sobre a honra, não servir a Deus, esta honra com respeito a isso. Dale, chicos! Então vocês podem fazer suas perguntas, já teremos ele vencedor, não? Já teremos ele vencedor. Quem votou, votou. Quem não votou, já perdeu a oportunidade, já não há mais que fazer. Mientras tanto, também, eu quero aí responder estas perguntas. Vamos à primeira pergunta que disse assim, ponga bastante atenção à primeira pergunta que disse o seguinte. Buenas noches. ¿Qué señales debería observar para ver que estoy creciendo espiritualmente en la voluntad de Dios? Revelações basadas na palavra de Deus. Você começa a entender a vontade de Deus em vários aspectos de sua vida. Você cada dia mais tem mais sede de aprender, de buscar. Ademais também que você vê o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, que é o mais evidente. Então, se você quer de hecho ver señales, ver evidências, entre comillas, de seu crescimento espiritual, conozca as 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo e veja cada uma de elas em sua vida. Apesar de tudo, também as revelações, você vai entendendo a palavra cada vez mais fácil. Você vai entendendo como aplicar em sua vida. Você vai entendendo o sentido da vida. E quanto mais você vai entendendo, mais você quer dar, você quer anular-se. Uma grande señal também é a disposição de anular a uno mesmo para llenar-se de Deus. Quando uno começa a lutar, começa a renunciar suas vontades para que assim ele pueda exalar, ele pueda llenar-se da vontade de Deus, então isso é fantástico, não? Porque muitas das vezes nós sempre falamos que señales de que uno está crescendo espiritualmente, que uno está avançando, é aprender, é entender, compreender, ou seja, agarrar, ou seja, entrar contenido, entrar aprendizagem, entrar experiências. É uma boa señal também a aprendizagem, pero também ele quitar de mim, ele quitar minha vontade. Então, ele sair de mim, minha vontade, meus desejos, minhas características, minha personalidade, meu caráter, diversos aspectos de lo que eu sou, para dar espaço a lo que Deus quer de mim, também são fortes señales de que uno está crescendo espiritualmente. Ele fruto do Espírito Santo, ok? Ele entendimento através de revelações aí na palavra e também observando que eu estou cada vez mais renunciando mais de mim, dando mais de mim e recebendo mais de Deus. Agora, ojo, isso nunca pode parar. Eu tenho mais de 10 anos e aún percebo que estou perdendo de mim para entrar no que é de Deus. E isso será uma constante. E chega um momento que você consegue observar, perceber isso, ok? Não é fácil, requer humildade. E você tem que tê-la para conseguir. Pero são as señales de madurez espiritual. E uma señal que eu não posso deixar de dizer é o controle sentimental, a disciplina sobre seus sentimentos. Isso revela madurez também espiritual, ok? Se você observa esta señal, significa que você está madurando. Dia tras dia, há que dar um passo a mais, um avanço a mais, para que assim você consiga observar seu crescimento. Vamos à próxima pergunta que disse. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos han hecho llegar la siguiente pregunta. Si ya tuve el Espíritu Santo y descuidé mi comunión con Dios, ¿será que puedo recibir el Espíritu Santo otra vez? Com certeza, desde que você tenha fé de buscar-lhe, arrepender-se e someter-se à vontade de Ele, então significa dizer que há chances para você. O que muitos às vezes confundem é pensar que não há perdão para seus pecados. Independente de quantas vezes você já caiu, você já fracassou, você já falhou, você já se equivocou, sempre haverá uma chance. Agora, ojo. Isso não quer dizer que você não sofrerá consequências de vários erros e não por castigo de Deus. Você sofrerá consequências porque você sembrou. E normalmente neste mundo o que se sembra se cosecha não porque Deus quer castigar, é porque é uma lei fija. E há que ter cuidado com isso. Há pessoas, por exemplo, que se converteram a Deus, deixaram um passado de criminalidade e depois de convertido, já foi a polícia
e na polícia havia uma denúncia em contra de algo que ela ha hecho, e ela foi presa. Ela pagou sua condena e depois saiu e seguiu servindo a Deus. ¿Me entendes? Aunque hubo arrependimento, hubo bautismo com o Espírito Santo, a pessoa cosechou frutos de seus erros. Por isso não aconselho a vocês a ter este falso pensamento de que eu erro agora e amanhã eu posso pedir perdão. É um grande equívoco. E também teremos que levar em consideração que você não tem controle de sua vida, você não sabe o dia de sua morte. En este error que você permite cometer, en esta falha que você permite cometer, então aí já há condenação caso você morra e você vá para o inferno. E outra, se você pensa, presta atenção, se você pensa em cometer um erro e depois pedir perdão, escute-me, você não vai conseguir pedir perdão. Em la iniquidade não existe conseguir o perdão de meu pecado, porque seu pecado é mais allá, não é o que você cometeu, foi a iniquidade. E reconhecer a iniquidade é outro nível de humildade, é outro nível de reconhecimento. Não se trata simplesmente, meu Deus, perdona-me porque me prostituí, porque roubei, porque enganei, porque menti. Não, pero hubo um planeamento. O maior pecado não está em lo que foi cometido. Isso aí não é nada praticamente. O maior pecado foi o planeamento, ele pensar nele pecado, ele preparar ele pecado. Isso é gravíssimo, você não tem ideia, isso é uma maldição. Por que é uma maldição? Porque foi algo que você sabia que era errado e você aceitou como correto ou como aceitável em sua vida. Isso é maldição. E livrar-se de uma maldição não é algo fácil. Quebrar esse tipo de maldição é algo que requer muita dedicação, muito esforço. E na verdade, normalmente só se quebra uma maldição quando a pessoa percebe que está no fundo do poço e só lhe resta clamar e pedir a Deus por misericórdia. Então, por amor a Deus, por favor, nunca cometa o equívoco de planear seus pecados. Nunca cometa o equívoco de pensar que você vai pecar e depois vai pedir perdão e está tudo bem. Não haga isso, não haga isso. Se você quer, de hecho, complicar sua vida, se você quer, de hecho, pôr em risco sua salvação, é planear, arquitetar, organizar, pensar nele pecado. Não haga isso. Eu sei que pecamos, eu sei que falhamos, pero que seja de momento, que seja de uma falha humana, de um momento que você foi tomada por um sentimento, de um momento que você foi tomado por um momento assim de debilidade. Ok, não justifica, pero, sabe, nós outros depois podemos arreglar e se nos volver mais fortes. E Deus vai lhe dar uma oportunidade, pero quando a pessoa chega ao nível de planear, arquitetar, organizar, pensar nele pecado antes de cometer, o problema não é esse pecado, é essa maldição que ela traz dentro de ela. Porque pensar que eu tenho o controle dele arrependimento é uma maldição, é uma herejia. É uma herejia antibíblica em eu pensar que pode arrepender-me quando quero. Não! Arrependimento é dom do Espírito Santo e ele não vai dar este dom àquele que é iníquo, àquele que planeia, àquele que arquiteta. Não tem sentido, porque o pecado desta pessoa não é o que ela cometeu, foi desde já de antes. Então, tome cuidado porque isso é gravíssimo, gravíssimo. E pode ser que pessoas que estão cometendo este tipo de erro, pode ser que elas nunca consigam, de hecho, encontrar arrependimento, porque ela vai pedir perdão por pecados como prostituição, roubo, engano, mentira, pero ela nunca vai pedir perdão por la iniquidade que ela traía dentro sujo, porque é uma maldição que está, não sei se diz impregnada, que está junta de ela, hace parte de ela. Isso é complicado, há que clamar por misericórdia, por favor. Então, nunca haga isso, não planeie, não organize, não arquitete, não pense em seu pecado e menos aún pense que depois que você pecar, você vai lá e pedir perdão e está tudo certo, porque não se resume seu pecado em simplesmente pedir perdão por o que cometeu, ele pecado é muito mais allá. Este pecado que você cometeu, por exemplo, eu planejei toda uma prostituição durante vários meses ou vários dias com uma chica, não, no hostal, já planejei, pensei em na calle tal, em na hora tal, nada me vai ver, vamos allá e tudo, e vamos nos prostituir e depois nada vai se enterar e tudo. E quando depois eu prostituo e caramba, pequei, errei, falhei, não, pela hora vai pedir perdão.
El pecado, la prostitución es la punta del iceberg. Porque el 10%, porque o maior problema foi o planeamento. E muitas das vezes uno não consegue ter esta sensibilidade de perceber que este foi o problema. E isso vai requerer de uno muito mais consciência e disposição. E pode ser que uno nunca consiga ele perdão, porque ele vai pensar que o pecado foi a prostituição, quando na verdade não foi simplesmente isso. Então, há que tomar bastante cuidado com relação a esse tipo de pecado, ok? Vamos avançando. Então, sim, se pode receber o Espírito Santo outra vez, mas há que tomar cuidado com esta coisa de errar e depois querer recuperar-se, ok? Não é impossível, mas dependendo do tipo de maldição que você traia dentro sujo com relação a aceitar o pecado como algo que faz parte de sua vida e que depois você pede perdão, é algo gravíssimo. Esta maldição não se vence simplesmente assim, pido perdão pelo que errei. Não, toma cuidado. Próxima pergunta para terminar as perguntas de hoje. Hola chicos, la pregunta que tenemos para el encuentro online de hoy es la siguiente. Si uno no tiene el Espíritu Santo, ¿no es salvo? Desenhemos o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz é aquele que foi salvo sem ter o Espírito Santo. E podemos ter diversas pessoas na história da humanidade que creyó em Jesus sem receber o Espírito Santo. Eu já tive a experiência de bautizar várias pessoas em la camilla de muerte, podemos dizer assim, ou seja, com a saúde debilitada pouco antes de morrer e aceitaram Jesus e não receberam o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo é uma necessidade para quem sigue vivendo, ok? Se você é bautizado nas águas e sigue vivendo, você necessita do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai lhe dar o dom do arrependimento. O Espírito Santo é quem te vai guiar à verdade. O Espírito Santo é aquele que te vai perfeccionar. Sem o Espírito Santo, mais tarde ou mais temprano, você não vai a resistir. Você vai a cair e entregar-se novamente à vida de pecados. Então, sim, um não pode ser salvo sem ter o Espírito Santo, mas são casos, são exceções. Normalmente casos onde a pessoa está cerca da morte. Pero todo aquele que vai permanecer neste mundo é fundamental que receba o Espírito Santo. Agora, uma observação. Por que uno não recebe o Espírito Santo? Uno não recebe o Espírito Santo quando uno não crê. Porque quando uno crê, isso reflete nele a disposição de viver por a vontade de Deus, não a suja. Então, quem vive querendo as coisas à sua maneira, querendo cumprir seus caprichos, querendo fazer que Deus haga sua vontade e não uno a vontade dele, é uma pessoa que praticamente não está salva. Eu posso dizer que não está salva, porque não é como você ser salvo fazendo sua vontade. Porque quando eu creio que Jesus salva, eu creio também que Jesus me pediu para fazer determinadas coisas. Me entendes? Jesus é um corpo inteiro, ok? Eu não posso crer na salvação de Jesus, que é aquela puntita da salvação, sem crer em todos os outros ensinanças. Então, se eu creio na salvação, eu creio nele perdão, eu creio em servir-lhe, eu creio em dar a vida por meu amigo, por as pessoas, eu creio em seguir-lhe, eu creio em tomar minha cruz, eu creio em dar a outra mejilla, eu creio em servir-lhe, eu creio em deixar de fazer algo errado para que eu não haga meu irmão tropeçar, ou algo que para mim não é errado, para meu irmão é. Então, não há como separar o evangelho. Não posso usufruir, não posso querer aproveitar a salvação apenas, o dom da salvação conquistado na cruz, sem crer em tudo quanto Jesus representa. Então, quando eu creio que Jesus pode salvar-me, isso também reflete em mim todas as demais crenças. E funciona assim. Conforme vou aprendendo, conforme vai sendo revelado, eu vou praticando. É como um manual de instruções. É como um manual de instruções que tem vários itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e por aí vai. São centenas, dezenas de itens, ok? O item básico para que você receba a salvação, ele primeiro é crer que Jesus ele morreu por seus pecados e ele te dá a salvação. Então você já está salvo, ok? Pero daqui a pouquinho, o Espírito Santo lhe vai revelar que você tem que perdonar. Então, se você crê em uno, você é obrigado a crer também em ele dois. Não há como crer em uno sem crer em dois.
Aí daqui a pouco ele revela ele 3, que é da la outra mejilla. Então eu não posso crer em la salvação, em perdonar as pessoas e tampouco em dar a outra mejilla. E daqui a pouco vem outra ensinança, e outra ensinança, e outra ensinança. E é um conjunto. Eu não posso crer em todas as ensinanças anteriores e rechazar a nova ensinança que ele me revela. Por isso que quando nós vamos avançando em la fé, eu vou adquirindo através de Jesus, então um novo ser, uma perfeição, que são todas essas coisas que vou aprendendo passo a passo. Não é algo de la noite à manhã, mas é algo necessário. Agora, ojo, quando Jesus te apresentar através de sua palavra e através da revelação, também através do Espírito Santo, todas estas novas coisas que você vê aqui, quando ele te apresentar, normalmente, dentro de cada item deste, já há seu próprio questionamento, já há sua própria ideia. Por exemplo, aqui, no 2, que era perdonar, você considerava que não. Você não quer perdonar a quem te defraudou, quem te enganou, quem abusou de ti. Então, você obrigatoriamente vai ter que substituir um conceito próprio por um novo que Jesus traz. Me entendes? En ele 3, que dá a outra mejilla, você pensava, não, quem sembra cosecha, se alguém me hace daño, vai receber com a mesma moneda. Então, você obrigatoriamente tem que tomar a decisão de substituir algo que já é um conceito formado sujo, uma ideia formada sujo, por algo novo que Jesus traz. E ele 4, ele 5, ele 6, ele 7, e assim por adelante. Então, você tem que entender que não é tão simples assim. O princípio da salvação está em crer que Jesus morreu por meus pecados e aceitar que ele morreu por meus pecados, já não estou condenado. Ok, estou salvo. Mas daqui a pouquinho, daqui a um par de horas, ou amanhã, ou daqui a uma semana, vendrá uma nova ensinança e revelação dada por ele Espírito Santo à la luz de sua palavra. E eu vou ter que crer nisso também. Se crer nele primeiro, crer nele segundo. E normalmente, o que vai vir depois de isso, obviamente, eu já vou ter um conceito formado, no que hablo que é mi voluntad, mi yo, é assim que penso, é assim que creio, é assim que veio que é minha opinião, e você acaba sendo obrigado. E há pontos de esto que você habla, esta é minha personalidade, esta é minha maneira de ser, eu sou assim, e você tem que definir, ou creio ou não creio, porque se creio, não é o que sou e o que penso, minha maneira de ser, é simplesmente o que Deus quer que eu seja. Ok? Então, vocês pensem bastante nisso para que você tenha a consciência, ok? Essas 3 perguntas têm umas respostas bem complexas que eu dei aqui para vocês, e eu oriento que vocês voltam novamente a assistir a resposta dessas 3 perguntas, que lhe vai ajudar de maneira muito forte. Eu creio que foi uma seança muito forte através dessas 3 perguntas. Ok, chicos? Listo? Perguntas respondidas. Vamos agora avançando com mais aqui de nosso encontro online.